Olá! O Panorama começa agora com reportagens que foram destaque no telejornal diário da TVT. Uma visão do mundo do trabalhador, dos direitos humanos e movimentos sociais sobre temas importantes da sociedade. Acompanhe. Começamos o programa de hoje falando sobre a gravação estarrecedora que abalou o governo Temer desde a semana passada. Divulgada pelo jornal O Globo, a gravação de 30 minutos, encaminhada pelo empresário Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República, o senador Aécio Neves pede R$2 milhões ao dono da JBS. Além de Aécio Neves, o presidente Michel Temer, do PMDB, apoiou a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba. Na conversa com Joesley Batista, Michel Temer pode ter cometido crime de responsabilidade. A consequência imediata da divulgação dos diálogos, segundo especialistas ouvidos pelo seu jornal, é acelerar tanto a investigação de Temer pelo STF como o julgamento da chapa Dilma Temer. A análise do professor e cientista político Pedro Fassoni Arruda é de que a situação é extremamente grave. Para ele, o que sai do exame das gravações é a forte desconfiança de tentativa de obstrução da justiça. Então isso já por si caracteriza um crime de responsabilidade nos termos da Constituição Federal. Então é passível de destituição do presidente do exercício do seu cargo. Então, tentativa de obstruir a justiça, e mostra também que ele, Michel Temer, ele tem relações muito próximas, ainda hoje, com Eduardo Cunha. Diante do que classifica de morosidade da justiça, o professor Fassoni acredita que cabe ao povo nas ruas lutar pelo que considera a melhor solução para o país: eleições diretas. A população não pode cruzar o braço e esperar que a justiça, com a sua conhecida morosidade, tome alguma atitude. Por isso que é importante articular, que esses partidos de esquerda possam articular a atuação parlamentar com a mobilização popular. Fassoni pensa que não bastaria a escolha pelo voto popular do novo presidente. Seria necessária uma eleição geral que renovasse também o Congresso. Mas, nesse caso, a dificuldade seria ainda maior, adverte o advogado constitucionalista Marcelo Figueiredo. Aí um problema político de saber se a eleição deva ser geral e restrita para todos os cargos da República ou se deva ser só para o presidente da República. Tudo isso é uma questão de prudência política. O que tem mais chance de passar no Congresso? Eu acho que, no momento, a nossa urgência maior é alterar a presidência da República. E depois nós podemos pensar nos outros cargos. Os especialistas concordam que hoje o futuro do Brasil está indefinido, mas o advogado explica quais são as alternativas mais prováveis. As possibilidades são acelerar a investigação junto ao Supremo Tribunal Federal para realmente verificar se houve o cometimento de crime de responsabilidade ou crime comum o mais rápido possível. O segundo caminho é a pressão popular para a eleição direta. E se o Congresso for minimamente inteligente, ele acatará essa sugestão e poderá viabilizar esse processo com uma PEC, que é uma emenda constitucional. E o terceiro caminho, que é o mais fácil para os congressistas, é fazer a eleição interna entre deputados e senadores e, se possível, com uma abertura grande à sociedade. Não é o ideal, mas, como eu disse, do ponto de vista jurídico, é o que está na Constituição hoje. O agravamento da crise política após as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer também atinge em cheio a economia. Especialistas analisam os impactos desastrosos para a geração de empregos. A economia brasileira não está melhorando como quer fazer crer o governo Temer e a maior parte da imprensa tradicional, afirmam o economista César Locatelli e o dirigente da CUT, João Caires. Diferente do que o presidente não eleito Temer disse, a gente não via nenhum sinais de recuperação da economia, muito pelo contrário, mas tem aumentado, né? Já estamos com quase 14 milhões de desempregados, não tinham assim uma luz no fim do túnel, tinha uma certa estabilidade, talvez ficasse um pouco parado, mas a gente não via nenhum sinal de melhora na economia, muito pelo contrário. Todos os dados, quando você olha as recentes pesquisas do IBGE, você nota que está tudo para baixo e bastante para baixo.
Dados divulgados esta semana pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que 14 milhões e 200 mil pessoas estão desempregadas. Destas, 5 milhões e 400 mil buscam trabalho há mais de um ano e outros 2 milhões e 900 mil pessoas estão sem emprego há mais de 2 anos. A força de trabalho do Brasil está operando a 3/4 da capacidade, entendeu? Tipo, 1/4 está fora do mercado de trabalho, né? Isso significa o Brasil produzindo muito menos do que poderia produzir, porque força de trabalho para produzir tinha para aumentar, né, em 1/4 essa produção, né? Até mesmo as propostas de mudança nas regras da aposentadoria e das leis trabalhistas influenciam negativamente no comportamento do consumo dos trabalhadores, ampliando a crise. Todas as ameaças aos direitos dos trabalhadores geram o quê? Geram instabilidade. Eu sou um trabalhador, não sei se eu vou ser terceirizado, se eu vou ter aposentadoria, se meus direitos vão continuar, eu retraio, eu não vou consumir, né? Então todas as medidas que esse governo estava tomando eram medidas contrárias ao fortalecimento do consumo, que por sua vez fortaleceria a economia. Se existe um lado bom na crise, é que o Congresso Nacional não terá condições de levar adiante as reformas previdenciária e trabalhista, comenta João Caires. Tanto o relator no Senado da reforma trabalhista como o relator da reforma da Previdência, ambos falaram que não dá para discutir mais nada, vai parar. Então, por um lado, isso é bom. Esses ataques ao trabalhador vão parar e a gente vai ter mais tempo de discutir com a população e dizer que tudo que eles estão querendo fazer é um engodo. Tanto para o economista quanto para o sindicalista, a saída para a crise econômica é resolver a crise política com eleições diretas já. O que a gente pretende também, na verdade, é que tenha uma Assembleia Nacional Constituinte. Que a gente faça uma nova eleição para eleger novos deputados e novos senadores nesse papel, porque a gente precisa fazer uma reforma política. Não dá para deixar o Brasil do jeito que está. E também que adianta eleger um presidente agora com esse Congresso que está mais envolvido em questões, né, de corrupção, ou também não tem nem moral porque destituir uma presidenta que a gente está vendo que não era para ser destituída. As reformas trabalhista e da Previdência do governo Temer, paralisadas diante da crise política, foram tema de debate no Núcleo de Preservação da Memória Política em São Paulo. O ato também foi organizado pela OAB, com o apoio da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e participação de profissionais, estudantes e integrantes de movimentos sociais. Essa reunião foi convocada de emergência, as seccionais do país inteiro estão levando sua posição. A seccional de São Paulo votou pelo impedimento do presidente e o cumprimento da Constituição Federal. O advogado Tiago acredita que as reformas trazem o risco de uma volta ao passado. O direito do trabalho ele é invadido pelo direito civil. E o direito do trabalho nasceu exatamente para se diferenciar do direito civil. No direito civil as partes são iguais, elas podem negociar diretamente. Na relação de emprego não há igualdade. Então, o trabalhador, para se proteger, para ter condições mínimas de trabalho e remuneração, ele precisa ou de uma organização coletiva, o sindicato, ou de um terceiro nessa relação, que é o judiciário. Para Ricardo Russo Júnior, conselheiro da Comissão de Direitos Humanos e Prerrogativas, agora haverá tempo para uma discussão mais profunda das reformas. Eu acho que essa é uma consequência natural de se aproveitar o tempo que isso vai provocar para discutir ainda mais ou para criar ainda mais barreiras para que essas reformas não ocorram, porque elas, de fato, elas não têm na sua previsão, elas não têm no seu PRIUS nenhum tipo de proteção do trabalho, nenhum tipo de proteção ao trabalhador e nenhum tipo de proteção ao direito ou ao estado do trabalho. A rede Escola Pública e Universidade, com participação da ONG Ação Educativa, realizaram o primeiro encontro internacional para discutir experiências de luta contra a privatização do ensino público. Neste encontro, o foco da discussão é a resistência contra os retrocessos, como o corte de investimentos no governo Temer, a reforma do ensino médio e o projeto Escola Sem Partido. Se cria aí um mercado educacional para milhões de estudantes que não precisam pagar pela educação, mas, na verdade, o que vai acontecer é um processo de privatização dessa educação internamente às escolas públicas, né? Então, ela não deixa de ser pública, mas ela atende diretamente
diretamente a interesses privados, não só no currículo, no que se ensina, mas também por quem ensina agora a partir desse próximo passo da reforma. A gente percebe que os fenômenos, né, as reformas que visam uma certa racionalização administrativa e financeira em detrimento da qualidade da educação básica e sem a participação das comunidades, não é um fenômeno local. A gente começou a formar essa rede diante da tentativa de reforma da rede estadual paulista 1 ano e meio atrás e se deu conta de que esse é um fenômeno nacional e latino-americano. O encontro internacional reuniu professores de 5 países para debater as reformas educacionais na América Latina. José Davi Alaride, professor da Universidade Pedagógica Nacional do México, destacou a resistência contra a formação técnica sem promover o senso crítico. No interesa que la gente piense, analice, sea crítica, lo que interesa es tener gente que pueda trabajar en cosas muy concretitas, porque además la tendencia mundial del empleo es a que haya una gran masa de empleos, bueno, mucho desempleo, pero también una gran masa de empleos de muy baja calificación. Entonces, en la lógica del Estado y de los empresarios, no van a desperdiciar dinero en educar bien a la gente. Quieren gente que trabaje, obedezca y que consuma, porque una de las cosas que se está educando es educar para el consumo, educar para la no solidaridad, para no vernos como iguales. Foi a partir das ocupações das escolas estaduais paulistas contra a reorganização escolar do governo Alckmin em 2015 que nasceu a Rede Escola Pública e Universidade. O debate também reuniu alunos secundaristas que participam da resistência contra os ataques à educação. Eudes, de 19 anos, participou da ocupação de 55 dias da Escola Fernão Dias Paz, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Nós vemos que os eleitos pela população, né, no legislativo e no executivo, não atendem aos nossos interesses. Então, que depende de nós, né, a mobilização através da organização social dos movimentos sociais, de uma organização social nos movimentos sociais, de pressionar, né, e de cobrar o que a gente quer, o que é do nosso interesse. Nós vemos que os políticos não estão fazendo pela gente, né, então depende do povo fazer para o povo. No próximo bloco, privatização de terras públicas pode ser o fim da reforma agrária. E em Brasília, a CPI da FUNAI e do INCRA aprova texto do relatório que criminaliza lideranças indígenas sem prova. O Panorama volta já.